O Mirassol, comandado por Rafael Guanais, é a principal surpresa do futebol brasileiro em 2025. E nessa análise a gente vai desvendar os padrões ofensivos e defensivos dessa equipe que está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Ficou curioso? Então, bora para análise. Para começar a análise do Mirassol, pessoal, a gente precisa entender primeiramente a sua primeira fase de construção. E é uma equipe que constrói numa saída sustentada, num 4+1, mas também que pode variar para um 4+2, dependendo muito do posicionamento do Danielzinho, que pode baixar próximo da base da jogada, alinhando com o Neto Moura, mas também ele pode se projetar numa segunda linha, numa altura mais adiantada do campo. Nessa imagem a gente vai ver o Neto Moura somente se deslocando, né, nessa base, e observem o posicionamento do José Aldo, que é o terceiro homem de meio campo da equipe. É um jogador que é importante, porque ele vai realizar muito esse movimento, de ele estar por dentro, mas ele se desloca por fora, para receber mais aberto no corredor esquerdo, para justamente gerar a opção de passe direta para o ponta. E o ponta vai conectar justamente com o meia, o terceiro homem de meio campo, que dessa vez é o José Aldo, mas também pode ser o Gabriel ou o Shailon. E o meia já aciona rapidamente o ponta, que se projeta nesse meio espaço entre zagueiro e lateral. E com isso, com três passes somente, o Mirassol já chega nesse último terço e tem a possibilidade de finalizar a jogada. E agora, outra característica desse Mirassol é o volante realizar muito esse movimento de baixar próximo dos zagueiros ou até mesmo entre os zagueiros. Até porque o Neto Moura é um primeiro volante que tem ótima capacidade de passe progressivo. Então, ele baixando, ele tem essa possibilidade de conseguir quebrar essa segunda linha de marcação da equipe adversária e a equipe conseguir avançar lá pelos corredores, né? Tanto pelo lado direito, mas também como pelo lado esquerdo. Nesse lance, a gente vai ver já o início da construção de triângulos que o Mirassol realiza. E aí vai depender também, alterna muito a altura desse triângulo, né? Pode ser na base da jogada, pode ser mais avançado, mas é para quando cria esse triângulo, é para justamente conseguir avançar no campo de ataque. E nesse triângulo, a gente tem o centroavante, o Chico da Costa baixando como apoio, o Danielzinho e o José Aldo bem próximos da zona da bola. Então, eles conectam. E com isso a equipe já consegue avançar lá pelo lado esquerdo. E o terceiro homem conecta com ponta pelo lado oposto, e o ponta pelo lado oposto tem mais tempo, né? Para receber a posse de bola, dominar e ir em direção à linha de fundo. E observem a área sempre muito bem preenchida. O Mirassol chega, coloca jogadores dentro da pequena área da equipe adversária, sempre com 4 ou 5 jogadores atacando a área da equipe adversária. Com isso, cria muita dificuldade, como a gente vai destacar durante a análise. E nessa primeira fase de condução, os dois zagueiros, tanto o João Vitor pelo lado direito, como o James, têm boa capacidade de condução. E com isso facilita. Conduzindo, eles conseguem quebrar essa primeira linha de marcação da equipe adversária e o James principalmente tem um bom passe progressivo, então auxilia bastante nessa construção. Mas observem que nesse último terço, o Mirassol, o ponta do lado oposto, ele sempre vai realizar esse movimento de vir para dentro. Com isso, ele gera o espaço para o lateral lá pelo lado esquerdo, que pode ser o Reinaldo, que é o titular, mas também o Felipe Jonathan. Até porque o centroavante ele já está atacando essa última linha, né? E já está fixando os dois zagueiros. Então ele gera o espaço, esse meio espaço entre zagueiro e lateral para o ponta atacar. E o ponta vai receber com mais tempo e espaço e tem a possibilidade de finalização de média distância. Então, os pontas do Mirassol eles ocupam bastante esse espaço mais interior do campo, mas também podem alternar com os laterais em alguns momentos. Mais uma vez na construção, o Neto Moura baixa entre os zagueiros e o Danielzinho mais baixo também para gerar essa opção de passe e a equipe começa a construir pelo lado direito. E aí a gente vai ver o lateral direito recebe bem aberto, o Lucas Ramon e o ponta pelo lado direito, que é o Negueba, que joga com o pé natural, ele vai se posicionar mais no meio espaço. E aí, o ponta no meio espaço, o terceiro homem de meio campo, que dessa vez é o Shailon, vai atacar a área da equipe adversária, pesando, né? E no lado oposto, o ponto lado oposto também atacando a área. Então, chegando com 3 e até mesmo 4 jogadores na área da equipe adversária. E nesse lance, a gente observa mais uma vez, né, o padrão. Agora, a equipe se posiciona num 3+2, com o Neto Moura baixando entre os dois zagueiros, para gerar essa superioridade numérica em relação à primeira linha de marcação do Grêmio, e os dois volantes, o José Aldo e o Danielzinho, alinhados, né? O Danielzinho é o segundo homem de meio campo e o José Aldo o terceiro homem de meio campo. Então a equipe, através da condução do zagueiro, começa a progredir no campo e o zagueiro vai procurar um passe mais progressivo
para o lateral. O lateral chega, vence o duelo, e aí a gente já vê o ponta do lado oposto atacando a área, fazendo esse movimento para atacar a área, principalmente no meio da área, né? E o terceiro homem de meio campo também vai se movimentar para ocupar esse espaço no funil, né? Na entrada da área da equipe adversária. Porque se a bola sobra para ele, ele tem ótimas condições para finalizar de média distância e criar dificuldade. Mais uma vez, chegando nesse último terço, o ponta pelo lado direito mais por dentro, o lateral que está com a posse de bola bem aberto pelo corredor direito, e o terceiro homem de meio campo, e aí vai depender muito do jogo, utilizando o José Aldo, ou o Gabriel, ou o Shailon. O José Aldo é um jogador que tem uma ótima relação com a bola, um bom passe progressivo, um jogador que tem uma maior capacidade de construção. O Gabriel já é um jogador de uma maior chegada dentro da área, de finalizar as jogadas também, é um jogador associativo, mas a equipe do Mirassol alterna muito. E o pilar do Mirassol é justamente esses três meio-campistas, né? E aí a gente tem que destacar o papel do Danielzinho, que é um meio-campista que é o motor dessa equipe. Ele está sempre próximo da zona da bola e criando esses triângulos justamente com esse terceiro homem de meio-campo, porque os dois meio-campistas, tanto o Danielzinho como esse terceiro homem, eles têm muita liberdade para se movimentar e para gerar opção de passe. Com isso, como a gente vai ver, né, nessa base da jogada, como o Shailon, sendo esse terceiro homem de meio campo, ele baixa próximo da zona da bola, recebe a posse de bola, e a equipe, através de uma dinâmica de terceiro homem, ela já consegue avançar. Quebrou essa marcação um pouco mais alta do Juventude, e a partir disso a equipe chega já no campo de ataque. Então, essas dinâmicas de terceiro homem são bastante utilizadas pelo Mirassol para quebrar justamente essa marcação, mais pressão da equipe adversária. E aí, juntando, dessa vez, o lateral, que é o Lucas Ramon, o Neto Moro, o primeiro homem de meio campo, e também o Danielzinho. E o Danielzinho vai receber em ótima as condições, né? E vai ter a possibilidade de conduzir a posse de bola. E observem o posicionamento do centroavante. O centroavante vai atrair o atacante, vai realizar esse movimento para fora, para gerar justamente o espaço para o terceiro homem de meio campo chegar dentro da área e ocupar esse espaço gerado pelo centroavante. Então o terceiro homem chegou, o José Aldo finalizou e teve uma ótima oportunidade de gol contra a equipe do Grêmio. Mais um momento, juntou um triângulo, José Aldo próximo da zona da bola, Danielzinho com a posse, o Neto Moura também, e a equipe vai conseguir progredir. Dá o passe para o Lucas Ramon, e aí o ponta tenta dividir com o zagueiro adversário, mas acaba não conseguindo. Mas temos um padrão, né? Que é a triangulação, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, e justamente essas dinâmicas de terceiro homem para bater a pressão alta da equipe adversária e a equipe conseguir avançar no campo de ataque. Agora, outro momento, né? E agora o lateral pelo lado direito, Lucas Ramon, o Danielzinho sempre próximo da zona da bola, e o ponta agora abrindo. Por quê? Quando o lateral vem mais para dentro, o ponta já rapidamente percebe que ele tem que ocupar, tem que abrir o campo, e ele vai receber com a maior possibilidade de tempo e espaço, e justamente para ter a possibilidade de cruzamento. E chegando à possibilidade de cruzamento, o preenchimento da área do Mirassol, que é muito bem feito. Então, tem dois jogadores já ocupando, né, esse espaço mais central de dentro da área, e aí eles atraem justamente um zagueiro e também o lateral direito da equipe adversária, e gera esse espaço para o Reinaldo atacar a segunda trave. Porque o lateral direito da equipe adversária está preocupado com o ponta, o Alisson, por dentro. Então, o Reinaldo tem muita tranquilidade. E nessa entrada da área, tem o terceiro homem de meio campo, o Shailon, e também o Danielzinho ocupando a entrada da área, para justamente, se essa bola sobrar na entrada da área, os dois têm a possibilidade de uma finalização de média distância e aí, consequentemente, marcar um gol para a equipe do Mirassol. Agora, observem que agora a dinâmica pelo esse corredor esquerdo de construção vai ser o ponta saindo de dentro e vindo para fora. E justamente o terceiro homem de meio campo, que dessa vez é o Shailon, ele vai atacar esse espaço nas costas do lateral que foi atraído pelo ponta. E aí a equipe consegue avançar, né, já no campo de ataque. E o Shailon cruza, realiza um ótimo cruzamento, e o Chico da Costa acaba não conseguindo finalizar. Mas é justamente essas dinâmicas pelos lados do campo, entre ponta e o terceiro homem de meio campo da equipe do Mirassol, justamente, juntamente, né, com os laterais. E aí o Reinaldo sendo uma peça importantíssima, atacando essa segunda trave, porque o ponta lá do oposto consegue já fixar a atenção do lateral da equipe adversária. Agora observem que o Mirassol, como a gente vai destacar durante a análise, a ótima marcação
em bloco alto realizada pelo Mirassol. E aí cria bastante dificuldade para a equipe adversária. Mas quando retoma essa posse de bola, é muito objetivo. Já a partir de conduções, avança, conecta já com esse terceiro homem de meio campo, já procura o lado do campo, o corredor, principalmente para o ponta, para ele vir para dentro e procurar o cruzamento para dentro da área, porque vai estar sempre bem preenchido. Dessa vez, o centroavante está no ponto cego do defensor. O ponta do lado oposto, o Alisson, atacou, está mais por dentro. E aí já fixou a atenção do lateral direito. E o Reinaldo vai aproveitar a segunda trave. Mas a bola acaba não indo no Reinaldo, o Chico da Costa já consegue a finalização e o Mirassol marca um belo gol. Agora, nesse último terço, pessoal, tem um padrão que a gente já identificou, que é o ponta do lado direito, Negueba, ele vai realizar muito esse movimento de vir para dentro, realizar essa diagonal. E aí ele ataca muito bem esse meio espaço também, entre os dois zagueiros. E com isso ele cria dificuldade e o lateral lá pelo lado oposto pisa dentro da área. Tanto o Lucas Ramon como o Reinaldo são dois laterais que chegam muito bem. Eles têm essa leitura, né? Como a gente vai ver nesse lance também de novo. O James inicia a construção, dá um ótimo passe progressivo e o Negueba realiza essa diagonal para fora. Então ele recebe essa posse de bola e encontra boa possibilidade de cruzamento. Ele vai receber a posse, o Barbosa saltou em cima dele e ele vai procurar o cruzamento para dentro da área. Tocou para trás e aí, dentro da área, tem o Lucas Ramon lá pelo lado oposto, atacando as costas do lateral esquerdo do Botafogo, que foi o Alex Telles. Então, o ponta pelo lado direito vai realizar muito essa diagonal também em direção aqui ao corredor esquerdo, para justamente criar esse espaço lá pelo lado direito com o lateral ocupando o que seria a ocupação do ponta, né? E agora, outra situação, ocupação da área, 4 jogadores dentro da área da equipe do Flamengo e sobra o espaço na entrada da área. E justamente o terceiro meio-campista, o Gabriel, vai ocupar esse espaço e tem a possibilidade de finalização e marca o gol para o Mirassol no duelo contra o Flamengo. Agora, mais uma vez, né, o Mirassol ocupando a área com 5 jogadores, tem um jogador na primeira trave, tem 2 jogadores que ficam mais posicionados na entrada da área, um jogador mais centralizado e o Reinaldo atacando as costas do lateral da equipe do Galo. Atacou as costas, acabou dificultando, né, o corte do defensor e conseguiu marcar um belo gol. Agora, um comportamento defensivo que a gente tem que destacar desse Mirassol é a pressão na bola. É um time que pressiona muito o homem da bola, justamente nesse corredor central. Por quê? Quando pressiona esse corredor central, a equipe já inicia sua transição ofensiva. E na maioria das vezes, os volantes que pressionam, eles costumam pressionar o volante da equipe adversária que recebe de costa. Então eles conseguem ter uma vantagem em relação a isso. E é o gatilho para a equipe já acionar, já iniciar sua transição ofensiva. Como a gente viu nesse lance, a equipe recuperou a posse de bola a partir de um lateral da equipe adversária, o centroavante realizou muito bem esse pivô, sustentou o duelo, e aí o ponta, pelo lado esquerdo, tá mais para dentro. Vai receber espaço do Danielzinho e a equipe já vai conseguir avançar no campo de ataque. Então, é um Mirassol que pressiona muito o homem da bola no corredor central. Os volantes são muito ativos sem a posse de bola e é justamente um gatilho para a equipe já iniciar a transição e pegar a equipe adversária com as calças curtas, né? Como a gente vai ver nesse lance. O Juventude está tentando construir, vai tentar quebrar essa primeira linha. O primeiro volante vai receber de costas e o Neto Moura vai realizar esse salto. Realizou esse salto em cima do volante, recebeu de costas, a equipe já recuperou essa posse de bola e já tem 6 jogadores já ocupando a defesa do Juventude. Então é uma equipe que quando o volante salta, eles já sabem que os outros jogadores já têm essa capacidade de entender que eles precisam avançar o mais rápido possível. E aí a equipe chega com superioridade em relação à última linha da equipe adversária. Mais uma vez, contra-ataque, a equipe errou, a equipe já do Mirassol já se projetou e já tem 4 jogadores ocupando a área do Vasco. Então é uma equipe que quando recupera essa posse de bola, tem muitos jogadores já se projetando no ataque. Agora, marcando em bloco médio ou em bloco alto, a gente vai ver bastante variações, né? A equipe em bloco médio pode marcar num 4-2-3-1, com o Danielzinho mais à frente, ao lado dos dois pontas, e aí o Danielzinho vai ser o responsável por encaixar a marcação em cima do primeiro homem da equipe adversária. O ponta do lado oposto vai encaixar a marcação no segundo homem da equipe adversária.
Com isso, nesse jogo, José Aldo e Neto Moura estavam fechando o corredor central da equipe adversária e o grande objetivo do Mirassol é fechar as linhas de passe por dentro e induzir que a construção da equipe adversária ocorra pelos lados do campo, porque daí eles conseguem encaixar individualmente, como a gente vai observar nesse lance, e vai direcionar essa construção pelo lado e vai tentar ocasionar o erro da equipe adversária. E aí, consequentemente, o Mirassol consegue recuperar essa posse de bola. Mas também essa marcação pode alternar para um 4-1-3-2, e aí o terceiro homem de meio campo fechando ao lado do centroavante, essa primeira linha de marcação, o Danielzinho saltando nesse primeiro homem de meio campo, ao lado dos dois pontas, e o Neto Moura sendo esse primeiro homem de meio campo, fechando esse corredor central. E aí o lateral Lucas Ramon ele vem mais para dentro para justamente se o ponta for mais para dentro da equipe adversária, o Lucas Ramon vai encaixar em cima desse ponta e a equipe vai tentar criar essa dificuldade na construção, né, da equipe adversária, nessa primeira fase de construção. Nesse jogo contra o Grêmio, Danielzinho mais alto, ao lado do centroavante, encaixou no primeiro homem de meio campo, o José Aldo também, encaixando nesse segundo homem de meio campo da equipe do Grêmio, já saltando. Então a gente tem os pontas também muito próximos, né? E a equipe vai balançando, vai conseguindo tirar essas linhas de passe por dentro da equipe adversária e vai direcionando para os lados. E quando direciona para os lados, a gente já vê aqui um 4-4-2 já ajustado, com o José Aldo próximo do Neto Moura, e aí o Danielzinho mais à frente, ao lado do centroavante. Então o Danielzinho se torna um terceiro homem de meio campo, né? Nesse duelo contra o Vasco, a gente vai visualizar bem também um 4-4-2 com um terceiro homem de meio campo, que dessa vez é o Gabriel, ao lado do centroavante, agora o Danielzinho fechando essa segunda linha por dentro, né, ao lado do Neto Moura, e a equipe vai realizando esse balanço para fechar as linhas de passe e para recuperar essa posse de bola o mais rápido possível. Agora, um problema do Mirassol, que a gente vai visualizar durante a análise, mais uma vez, né, fechando agora num 4-4-2, José Aldo em cima desse primeiro homem, Danielzinho também fechando as linhas de passe do zagueiro, e aí alinhando. Agora, um problema do Mirassol é justamente essa bola descoberta entre linhas. Quando o Mirassol não consegue fechar essa linha de passe por dentro, os jogadores não conseguem fechar essa linha de passe por dentro, não conseguem evitar que esse passe entre, o Neto Moura em alguns momentos fica sobrecarregado nessa entrelinha. E aí os meio-campistas da equipe adversária podem ter muita tranquilidade para receber entre linhas e espaço, né, para progredir com a posse de bola. No duelo contra o Bahia, a gente viu bastante isso. Tanto o Everton Ribeiro como o Jean Lucas tiveram esse espaço de progressão, né, nas costas dessa linha de marcação da equipe do Mirassol. Então é um ponto a ser corrigido pelo Mirassol. É justamente essa bola descoberta entre linhas, com o meia tendo essa possibilidade de receber com muita tranquilidade. E aí, em alguns momentos, o Neto Moura fica sobrecarregado, porque fica com dois jogadores para marcar. E quando essa bola entra, ele acaba ficando para trás e a equipe adversária tem a possibilidade de condução e de progredir no campo, né? Mais uma vez, a bola já entrou direto no ponta por dentro e aí já quebrou essa segunda linha toda de marcação do Mirassol e a equipe adversária já chega nesse último terço.